ser um assunto dos mais importantes. Foi o assunto que me tornou teacher. Pela primeira vez que eu tive que dar aula na vida, as primeiras vezes que eu tive que começar a ensinar o que eu já sabia foi com esse assunto, né? Por quê? Porque é um assunto corriqueiro, é um assunto que todo mundo precisa, é um assunto que meus amigos de Dublin, Mariana, minha querida Mariana, foi minha primeira estudante da vida, que morava comigo lá em Dublin, ela tinha dúvidas, depois, as viagens que eu fazia com os meus amigos, eles tinham essa dúvida ou cometiam esse erro gravíssimo, tá? E eu acho que foi a primeira vez na vida que eu consegui juntar o meu inglês pobre, porque o meu inglês era pobre, quando eu fui para Dublin estudar, meu inglês era pobre. Eu consegui reunir a pobreza que eu tinha de inglês para bater peito e falar e defender os brasileiros, né? Por quê? O que aconteceu? Quando eu estava tendo essa aula lá em Dublin, né, eu devia estar, deixa eu me lembrar da professora. Pela professora que eu tive, eu consigo lembrar que mês que eu estava. Mas eu acho que eu estava no 4º mês ou no 5º mês de aula lá, então assim, meu inglês já estava melhorando, claro, né, mas não para discutir com discutir não brigar, entendeu? Mas para argumentar com propriedade. Então eu cheguei na aula, então a gente foi ter essa aula e era uma aula... Opa, não coloquei aqui o título, mas tá aqui, ó, na apostila tá o título, tá? Uma aula de requests e offers. O que é um request? É pedir, eu precisar, sabe, de necessidade. Request é quando tem alguma coisa sendo pedida. Eu pedindo, alguém pedindo, tá? Então esse é um request. E offer é eu oferecendo, tá? Então era uma aula de requests offers, né? Quando eu pergunto, quando eu peço alguma coisa que é minha de necessidade, não de curiosidade, entendeu? É uma pergunta de necessidade. Entende? Então, quando eu faço uma pergunta de request, de pedido de alguma coisa, ou quando eu vou oferecer, também faço uma pergunta, né? Pra saber se a pessoa quer, se gosta, enfim. Então, no meio dessa aula, a professora soltou uma maravilhosa, assim, né? Eu tava naquele estágio que a maioria de vocês deve estar. Que era assim, eu entendo tudo, eu leio, eu escuto, eu entendo tudo, eu não consigo falar, entendeu? Então, assim, eu entendia tudo que a professora falava. Ela era irlandesa mesmo, Irish, e ela tava falando assim, ó, que ela tinha vergonha dos brasileiros quando ela ia no McDonald's, até no McDonald's, even at McDonald's, né? Tipo, até mesmo no McDonald's, que é, tipo assim, McDonald's lá é muito chulé, assim, é tipo a lanchonete mais ralezona, assim, sabe? Tipo, todo mundo vai, tem burger de €1, sabe? Então, tipo, não é nada muito requintado, ou seja... Mas mesmo assim, né, o povo europeu, assim, eles são conhecidos, né, pela educação, né, não que a gente seja mal educado, mas eles são muito polidos, polite, né, então eles tratam tudo muito, com muita formalidade e tal. Aí então, beleza, ela explicando que até na fila do McDonald's ela via brasileiros, ela sabia que era brasileiro, já só porque os brasileiros chegavam lá pedindo de uma certa forma e tal. Fiquei puta. Falei, what? Não é assim, tipo, eu vou no McDonald's, adoro, né? Adorava, né? Antes eu comia. Né? Tipo, eu não peço, eu não sou mal educada, eu sou o mais educada possível. Minha mãe me ensinou muito bem. E eu aposto que meus coleguinhas aqui de sala, né, a galera, todo mundo... Por que ela tá falando que a gente é mal educado? Por que ela sabe que é brasileiro porque é mal educado, né? Pô, eu fiquei puta. Mas enfim, vi a aula até o final, aprendi e no final eu falei assim... Mano, ela tem razão. Eu faço isso. E você? Será que você também faz? E o seu coleguinha, viajante, intercambista, aquela pessoa que pretende viajar, será que ela faz também? Bom, vamos lá. Sabe o que era o nosso erro? Falar assim, ó, eu quero. Na verdade, falar eu quero não é problema, porque assim... Como é que a gente pede as coisas aqui no Brasil? Por favor, eu queria um pãozinho, eu quero 200 gramas de queijo e sei lá o quê, né? Eu quero a branca, por favor. Eu queria provar aquela ali, posso... Né? A gente usa o verbo quero. E aí, assim, né? Tipo, a gente fala eu quero ou eu queria, né? Quero ou queria, enfim, whatever. Mas a gente fala com uma voz doce, suave, com educação. A gente fala com... né? Não fala gritando. A gente usa por favor.
A gente usa dá licença, a gente usa será, a gente faz um discurso mais indireto, né? Ah, será que você poderia me ajudar? Eu queria provar, né? Não é assim? Estamos sendo mal educado? Não. Né? Só que esse aqui é o verbo. Aí lembra lá na apostila 2, na aula 2, que eu falei assim, ó, tradução literal é confusão literal? Olha aqui. O verbo querer, né, é o verbo want. Então, se eu falo quero, né, quer dizer, o eu tá aqui, né? Eu tô falando assim, ó, I want. E aí, quando eu vou pedir alguma coisa com I want e alguém lá de fora escuta eu falando I want, a pessoa já começa a ver assim, né? A pessoa me escuta, eu falo na minha cabeça, assim, ó. Não tem aqueles memes assim? O que eu tô pensando, como eu me expresso, como a pessoa escuta. Então, assim, o que eu tô pensando? Eu tô pensando num burger, numa coca, numa fritas, num sei lá o quê, numa até, sei lá. Ou eu sou fitness, tô pensando na salada de fruta, enfim, na salada do potinho, no iogurte natural, enfim. Né? Então, isso eu tô pensando. Como sai da minha boca? I want. Como a pessoa que tá depois do eu vou fazer esse meme, eu vou fazer esse meme, Ju, me lembra de fazer esse meme, cara, que ideia sensacional. Como a pessoa me escuta, I want, minha criança, gente, sabe por quê? Porque isso aqui é completamente imperativo, você falar I want, você já tá dando uma ordem, como se você fosse o rei ou a rainha da cocada preta, entendeu? Coisa do tipo, né? Então, quando a teacher lá, a minha teacher chegou no final dessa aula, eu que tava cheia de argumentos, toda assim, ó, empoderada para brigar com aquela mulher, pensei assim, eu falo I want também. Ai, que feio, né? Mas eu nunca esqueci isso, assim, isso ficou na minha cabeça, né? Então, eu aprendi toda a aula, eu vou passar aqui pra vocês, mas eu confesso pra vocês que eu fui lá depois falar com ela, fui explicar, mesmo com o meu inglês pobrinho, e ela entendeu, né? Que acontece o quê? A gente faz uma confusão literal traduzindo literalmente. Para nós, no Brasil, falar eu quero, tá tudo bem, desde que você não chegue assim, né? Óbvio. Mas você falando com jeitinho, com não sei o que lá, e usando o verbo querer, que no inglês é want, sai essa confusão aí. Deu para entender? Então, eu expliquei para ela que a gente chega aqui, chega, né, lá fora e tal, fazendo tradução literal. E o que para nós é muito educado e soa muito normal, para eles, não. E isso é uma questão cultural. E quando é uma questão cultural, como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber? Sabe que ao invés de falar assim, ó, eu queria, não sei o que lá, eu vou ensinar vários pra vocês hoje. Vou. E tá aqui na apostila também, porque eu gosto de deixar tudo registrado, tá? Eu falo, eu cumpro, eu obedeço, tá aqui, tá? Ó, 1000 exemplos de como você pode falar educadamente. Você escolhe um pra vida e leva pra si, tá? Gente, tá tudo bem? Tá tudo jóia? Tá rolando bem a live? Tá dando tudo certo? Respondam aí pra mim. Você já falou I want? Quem aqui já foi viajar e fala I want, né? Ou quem já sabia desse negócio aqui, né? Porque é cultural. Então, se ninguém me ensinar, como é que vai saber? Né? Quer ver? Tem um monte de coisa. Quando eu cheguei lá, que eu prestava atenção, eles falando, eu falava assim, não acredito. É assim que fala. Né? Então, uma das coisas que eu vou ensinar pra vocês é o quê? Que o I want, você tem que trocar ele, tá? O que tem que falar, gente? Quem sabe? Quem sabe, digita aí. Vai. Né? Você tem que falar assim, ó. Can I have, blá, 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 tá? É isso, é o can I have. Então, eu comecei a ensinar isso pra galera, porque depois de ter escutado ela falando, nos chamando de mal educados, né? Pô, mas em contrapartida também, como é que ela ia saber que pra nós é assim e tá tudo bem, né? Porque cada um, falo Sandra, Sandra, falava Sandra, hoje você vai parar com isso, né? Hoje você vai aprender várias formas legais de falar, tá? Tô escutando um alarme? Não é daqui. Bom, então você tem que falar o que... Não você tem que falar, eu vou te ensinar uma das formas, mas a que eu aprendi primeiro, porque eu escutava muito, era o can I have, né? Então assim, gente, talvez você que tá assistindo aqui, que já me segue há mais tempo, eu falo assim, nossa, de novo ela falando desse assunto? De novo ela falando desse assunto, tá? Porque assim, isso é uma informação gratuita que todo mundo tem que saber. Quem fala, Kari, I need é legal, só que o que acontece? É uma boa troca você falar I need, né?
Porque aí você entra nessa, tipo assim, você se coloca na humildade pra falar, né? Eu preciso é melhor do que eu quero, não é verdade? Mas tem formas de falar, tem forma corretinha de falar. Porque o need, pô, deixa pra precisar de alguma coisa séria, grave, entendeu? Agora, todas as outras coisas corriqueiras que a gente precisa, em restaurante, em loja, de informação e tal, vamos usar. Vamos passar a mensagem certa? Porque para fazer uma pergunta correta, que não tenha confusão na hora da tradução, o que você tem que fazer? Fazer uma pergunta correta. Como é que você faz uma pergunta correta? Primeiro, sabendo a ordem das palavras, né? Então, construindo uma frase que é uma pergunta de verdade e não uma positiva ou uma negativa. E entendendo a mensagem, tá? E é isso que a gente vai ver hoje. Até ontem, o que a gente fez? A gente viu as mensagens de pergunta. Tipo assim, que perguntas que a gente viu, né? A gente viu do e does. Eu quero passar essa mensagem. O que é a mensagem do e does? Fatos, hábitos, frequências, opiniões, verdades verdadeiras que não mudam nunca. É isso daí, tá? E a gente viu com o to be. O to be, am, is or are, né? Que é o quê? Pode ser duas. Pode ser uma coisa sem ação, o ser ou estar, eu sou, eu estou, ou seja, dando características físicas ou o lugar aonde você está fisicamente, ou então, to be mais verbing, que é uma ação que está em movimento nesse exato momento ou nesse exato período de vida, tá? Bom, então, hábitos, frequências, não sei o que lá. Lugares, características ou ações que estão acontecendo. Tem a ver com pedir? Não. Não. O máximo dos máximos. Eu posso perguntar se a pessoa gosta, mas aí eu vou ter que usar aqui, do you like? Mas é diferente. A mensagem que eu quero é um request, eu quero fazer um pedido, tá? Ou alguém fez uma oferenda. Eu falo oferenda porque eu acho muito engraçada essa palavra. Não tô zoando ninguém, gente. Eu só realmente acho engraçado. É uma oferta. Alguém tá me oferecendo alguma coisa. Eu tenho que entender, né? Em nenhum dos momentos vai vir um do. Por quê? Porque o do é um fato, um hábito. Como é que uma pessoa oferece já... Pô, tá me empurrando então. Não é isso. Tá acontecendo, mano, pior ainda, não tem nada a ver com o assunto, né? Pra eu saber a mensagem correta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar esses verbos aqui, ó. Eu não posso mais fazer a minha pergunta com esses verbos aqui. Eu vou usar quem, então? Modal verbs, tá? Então, a aula de hoje vai ser requests e offers, né? Ou seja, eu vou anotar aqui, ó. Requests e offers. Eu falei order. Eu tô com tanto com order na cabeça nesses últimos dias que tudo é order, tá? Então, são requests, pedidos e offers, usando quem? Modal verbs, tá? Modal verbs, os modals, eles têm existe uma lista e tal, eles são verbos especiais. Por que eles são especiais? Porque eles não mudam conjugação, então, cara, eles têm assim, tipo, uma série de vantagens na hora de você usar numa frase, né? Na hora de colocar naquela fórmula, lembra da fórmula? Vou mostrar ela aqui pra vocês. Aqui, ó, né? Aqui tá a minha fórmula. Essa é a forma geralda, tá? A geraldona, o geraldão. Aqui na minha fórmula, vocês conseguem ver? Deixa eu ver, eu do outro lado da câmera, sim. Vocês conseguem ver aqui, ó, que eu começo com question word, um auxiliary verb, sujeito, action verb e object, né? Só que até então a gente tinha visto auxiliary verb do does to be, né? Hoje a gente vai mudar. Então, nessa minha fórmula, quem vai vir primeiro vão ser modal verbs, né? Olha aqui, ó. Quem vai vir primeiro? Tadã! Entendeu? Então, a minha construção verbal agora vai ser diferente. Não vai ter nem do nem does e não vai ter to be hoje, tá? Então, gente, to be, obrigada. Você foi, assim, ó, um amor. Você foi muito útil esses dias. To be, we love you, tá? Verbing, we love you too, tá? Mas hoje vocês não cabem na nossa mensagem. Hoje a gente vai usar modal verbs, né? Então, os modal verbs que eu vou passar pra vocês, o can ou could, tá? Opa, computador, fique comigo. Guys, antes de eu começar aqui,
de eu mostrar modal verbs, tá? Ó, hoje a gente tá dando adeus ao do, does, adeus to be, adeus verbing. Nesse momento da nossa vida, vocês não são mais tão úteis assim, tá? Porque a gente precisa de modals hoje, tá? Pra fazer requests e offers. Essa é a mensagem que eu quero fazer hoje, que eu quero ensinar hoje pra essa galera aí. Então, se você quer que mais gente aprenda isso, divide essa live, gente. Dá tempo ainda, vai lá. Divide essa live e, ó, entra no grupo. Tá entrando muita gente no grupo. Tá entrando de verdade. Por quê? Porque eu vou dar de presente todas essas aulas pra vocês. Eu matei aqui, ó, em 9 aulas. Ainda temos mais a de amanhã, que também vai ser bombástica. Bombástica de verdade. Estejam aqui amanhã, porque amanhã o que vocês vão ouvir aqui vai ser uma coisa que nunca dantes feita na internet, tá? Em 9 aulas, com a 10ª de amanhã, eu passei mais conteúdo do que em 1 ano e meio de cursinho. E olha que eu já dei aula em cursinho, já dei aula em escola, já dei, tá? Mas eu desisti. Porque a metodologia de cursinho, pra mim, não me serve. Não me serve. Já a minha partner in crime, minha querida amiga Sabrina, ela é aluna de cursinho. O inglês dela é just perfect, tá? E ela é inglês de cursinho. De 10 anos de cursinho, ela fez. Então, assim, o que cabe pra mim, não cabe pra ela. O que cabe pra ela, não cabe pra mim. Se isso aqui que eu tô falando faz sentido pra você, então você é dos meus, entende? Mas se não faz sentido, gente, mesmo assim, é mais conteúdo pra você, é uma outra forma de ver e tal, né? Então, que tal, né? Você aprender olhando através de outros olhares, né? Mas o que eu queria dizer pra vocês é que sim, eu provei em 9 aulas, eu dei muito mais matéria do que um livro de um semestre de cursinho, entendeu? Porque eu acredito mesmo que o ensino é dinâmico, é leve, é divertido, é bom, é legal, tá tudo ok, tá? Então vamos lá, passaram pros amigos, pros coleguinhas, então vamos continuar. Os modal verbs que eu vou usar aqui são o can e o could. Eu vou ensinar pra vocês também uma construção usando o would, mas primeiro eu vou usar o may também. Olha que bonitinho, may, tá? Ele é lindo, sério. Amor por esse modal verb querido, lindo. Ele me lembra muito Inglaterra. E eu vou ensinar também a usar o would. Would é um modal verb fenomenal no inglês. Ele é maravilhoso. Só o would, ele é como se fosse um tempo verbal, uns 3 tempos verbais inteiros nosso aqui no português, vocês sabiam? E vocês já vão saber o porquê, porque eu vou ensinar. Page down. 1 ano e meio de cursinho em 10 aulas, exatamente. Se você der uma olhada, no nível beginner, até você chegar em requests e offers, a gramática que você aprendeu, tá aqui. Tá tudo. Em 10 aulas que eu dei, nossa, pra você ia aprender primeiro o can, tá? Lá no teu 2º ano de cursinho que você ia começar a ver os outros. Tá? Geralmente, em cursinho, eu não sei todas as escolas, né? Também não posso falar. Mas assim, na escola onde eu dava aula, na escola onde eu dava aula, cada nível tinha 3 livros. Então era 6 meses pra pessoa ver uma coisa. Pra chegar, 6 meses pra chegar onde a gente chegou anteontem já. Consegue entender? Mais 6 meses até dominar perguntas e offers e requests, tá? Só que é claro que você precisa sem parecer o Tarzan e tal, porque você vai colocar elementos lá que são importantes, tá? Que são as prepositions. Deixa eu continuar, vou continuar. Bom, então, modal verbs que a gente vai ver o can e o could, o may e o would, tá? Então o would, ele é sensacional, ele é maravilhoso no inglês. A gente tem que aprender muito, assim, o would, sabe? Ter curiosidade pelo would, por todas as vezes que ele aparece numa frase, tá? Porque ele é tipo assim, uma frase usando would compreende a todo um tempo verbal, assim, do português, tá? Porque ele faz uma coisinha com o verbo. Todos esses verbos aqui, tá? Eles são verbos especiais, ele tem seus significados, cada um deles tem a sua mensagem, tá? E você precisa realmente aprender qual é a mensagem deles, tá?
Tem os outros modal verbs, ontem eu falei sobre isso, tá na live, tá? Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. Tem uns modal verbs que todos eles juntos significam o verbo dever, né? Tipo, tem modal que assim, você deve de obrigação, você me deve dinheiro, é um outro verbo, você deve estudar, é um conselho, enfim, ou toda mulher deve ter um vestidinho preto no guarda-roupa, né? Você deve ir, é uma opinião minha, né? Então assim, todos os modal verbs. Peraí que tá chegando mensagem. Opa. Ai, obrigada, Tamis. Minha metodologia... Ai. Ó, viu? Por que vale a pena? Então, todos esses modal verbs, eles vão pra gente... Vai traduzindo literalmente e fazendo aquela confusão fenomenal, é o dever, né? Só que eu preciso usar cada um deles em cada um tipo de mensagem. É dever de obrigação? É dever de dinheiro? É dever de opinião? Minha opinião? Qual dever que é? Daí eu vou usar o verbo tal, o outro tal, tá? Aqui, para requests e ofertas é a mesma coisa, só que eles não têm o mesmo significado no português. Essa é a diferencinha deles, né? Então, assim, ó, o can e o could, ele tem a ver com possibilidade. Então, assim, ele pode ser o quê? Ele é mais ou menos o poder e conseguir, tá? Pra gente. Aí qual que é a diferença? O can tá no presente e o could, ele tá no passado. Como assim passado? Tipo assim, conseguiria, podia, poderia, tá? Joga pro passado. Joga o verbo poder ou o verbo conseguir pro passado. E a mensagem que ele passa é essa, tá? Você tá pedindo alguma coisa. Se você pode. Se você pode. Can I have? Você pode? Tipo assim, eu posso, né? Porque tá usando I. Eu posso. Tá? Aí você vai falar assim pra mim, teacher, em que planeta que você vive, qual país não, né? Qual estado brasileiro que você vive, teacher, que você chega na padaria e fala assim, posso eu ter um pãozinho? Absolutamente nenhum. Quando eu voltei da Europa, eu passei uma semana em São Paulo, meio em isolamento, assim, né? Tipo assim, o que eu fiz, por que eu voltei, né? Eu sou de São Paulo, gente. Hoje em dia eu moro em Santa Catarina, mas eu sou de São Paulo. Aí eu tava lá na casa do meu pai, assim, em isolamento, de verdade, assim, né? Tipo, o que eu fiz da minha vida, por que eu voltei, né? Aí eu lembrei, voltei por causa da minha irmã, que ela foi casar, e eu tinha que estar no casamento dela. Vim pra Santa Catarina. E aí, então, minha irmã e meu cunhado me receberam com muito amor e carinho e eles estavam tentando me reintroduzir. Existe uma lenda de que quem vai fazer intercâmbio leva 1 mês, 2 meses para se adaptar no país novo. E que demora 6 meses até se readaptar ao seu país de origem. E é muito verdade, viu? Muito verdade. Demora até 1 ano, na verdade, né? Então, estava eu aqui com 2 semanas, 3 semanas aqui na minha cidade de Blumenau, boiando, depressiva, morrendo, querendo cortar os pulsos, mas amando estar com a família, matando saudade, enfim. Então eles foram me levar pra, sei lá, assistir um show, alguma coisa do tipo, né? E eu precisava... eu queria comprar um chicletes. E chicletes, gente, é chewing gum lá, tá? É outra coisa, nem dava pra falar chicletes. Enfim, mas eu não tinha parado para raciocinar de volta em português as coisas. Então, assim, fui no botequinho lá, o meu cunhado parou o carro, desci do carro, fui lá no botequinho, fui comprar um chicletes, né? Aí o que aconteceu? Eu vi, né, um Trident lá no balcão, era isso que eu queria, beleza, era só eu chegar lá e, aí começou a confusão literal. Olha, e eu traduzindo na minha cabeça. Porque eu tinha isso tão em mente, eu não posso falar eu quero. E falar eu quero é mal educado, eu não posso falar eu quero. Mas não posso falar eu quero em inglês. Em português sim, mas enfim, eu tava tão confusa que eu cheguei lá e falei assim, eu não posso falar eu quero. Eu tenho que falar can I have? Como é que é can I have em português? Posso eu ter um chiclete? O cara olhou pra mim, posso eu ter gum? Eu falei. O cara olhou pra mim, eu não consegui consertar minha frase. Eu fiquei assim, tipo, ai, cara. E saí correndo, fui lá no meu quarto e falei, cara, olha só, aconteceu uma situação, tipo, por demais ridícula, me ajuda a comprar lá pra mim, por favor, que eu não vou conseguir, né? Por quê? Eu fiz uma confusão, aí eu podia ter falado eu quero, porque eu tô no Brasil. Só que no Brasil, porque no Brasil eu não falo can I have, tão pouco falo posso eu ter, entendeu? Então, o que é can I have? É eu quero, tá? Ou eu queria, ou eu gostaria, mesma coisa, tá? Então, toda vez que você pensar, né? Então, você vai viajar,
Você tá lá no seu intercâmbio, você vai comprar alguma coisa, você, enfim, qualquer coisa, tá na sua viagem de férias, tá no aeroporto comprando, escolhendo um lugar onde você vai sentar dentro do avião. A gente chama de seat, tá? Seat é a poltrona. Tem a window seat or aisle seat. Aí você fala assim, eu gostaria da aisle seat. Eu gostaria da aisle seat, não, do corredor. Eu gostaria do corredor. Como é que você fala isso? Can I have the aisle seat, né? Posso usar o can I have? Pode, tem até outros, tá? Mas assim, num negócio, numa pergunta, você vai usar o can I have. E você tá expressando o que? Eu quero, tá? Então assim, façam essa troca na cabeça de mensagem rapidinho, assim, pra não ter que falar I want, beleza? Então assim, ó, riscamos ele do nosso... Aí uma outra aluna minha já falou assim, então eu não posso nunca mais falar I want. Não, você pode, com certeza você pode. Hi, Evanilde, hello. Claro que você pode falar I want, porque você querer alguma coisa é permitido, mas assim, por exemplo, chegou no restaurante, daí você vai pedir o menu, você quer o menu, eu quero o menu, a primeira coisa que você vai falar não é I want, já não chega dando com os dois pés no garçom, entendeu? Você vai falar assim, can I have the menu, please? Yes. Aí ele vai trazer pra você. Aí você vai ler, vai lá mandar mensagem pra teacher, o que significa isso daqui que eu não sei, eu tô com fome, eu respondo, tá? Beleza. Aí vai chegar o garçom de novo e ele vai perguntar se pode tirar sua order, seu pedido. Can I take your order? Do you wanna order now? Alguma coisa do tipo. Nessa hora, você pode falar assim, ó, can I have steak? Can I have pasta? Can I have a Coke? Can I have water? Né? Você já entendeu, eu não preciso mais traduzir. Quando eu falar pasta é macarrão, tá? Pronto. Só isso que eu vou traduzir. Agora você fala assim, can I have a Coke? Can I have water? Can I have pasta? Não vamos mais falar isso em português, tá? Você pode até falar assim, tá? Mas você pode falar assim, can I have a soda? Soda é um refri. Lá fora os refris são um pouquinho diferentes daqui. Por exemplo, não tem Fanta lá, tem outro, né? Não tem Sprite lá, tem outro, tá? Tem substitutos. Mas, enfim, você fala assim, can I have a soda? Aí ele vai falar assim, which soda? Coke or Pepsi? Ou 7-Up? Aí você fala, I want Coke. Ele vai te matar? Não. Ele vai achar que você foi uma criança? Não. Ele perguntou qual que você queria. Ele perguntou. Entendeu? Não foi você que chegou com os dois pés. I want! Pff. Tipo aqueles desenhos das meninas superpoderosas, Powerpuff Girls, né? Que elas já chegam assim. Ah! Não. Você chegou de boa. Can I have? Blá, blá, blá. E aí ele perguntou qual que você quer. Eu quero Coke. I want Coke. Thank you. Tá? Ótimo. Beleza? Então essas são as substituições que você tem que fazer, tá? Vamos continuar, vamos indo um pouquinho mais pra frente. Então assim, não é só o can I have ou could I have, porque eu posso usar a mesma, tá? E os dois aqui vão estar significando eu quero, eu gostaria também, tá? Beleza? Nisso quando você tá pedindo, tá? Às vezes oferecendo também. Can I help you? Viu só? Só que daí eu não vou usar o verbo have. Eu vou trocar. Se você tá perguntando assim, se você pode fazer alguma coisa, se existe a possibilidade de fazer alguma coisa, você não vai usar o can I have, porque o can I have é pra pedir mesmo, pedir coisa, tá? Você vai usar outro verbo. Can I help? Ou uma pessoa vai perguntar pra você, can I help you? Yes, tá? Você pode... can I see? Eu queria ver o menu. Como é que fala? Can I see the menu? Então, assim, não precisa só ter o have, tá? Mas aqui, vai construindo vocabulário, beleza? Enquanto que você não consegue construir vocabulário, guarda isso daqui, ó. Guarda o can I have, tá? Nisso você tá pedindo. E alguém vai te oferecer também, assim, né? Can I help you? Não, can I see é você pedindo, desculpa. Can I help you é uma oferenda de ajuda, é uma oferta de ajuda, tá? Então ele tem a ver com poder ou conseguir, ou seja, você está perguntando se existe a possibilidade, se você consegue fazer isso, se é possível naquele momento, naquela loja, naquele restaurante, naquela sala de aula, você lê, né? Então, professora, eu quero ler! Você tá lá no seu intercâmbio, né? Aí você quer treinar o seu inglês, aí a professora fala assim, então, let's read. Aí você fala assim, eu quero ler! Né? Tipo,
Não precisa ser assim. Can I read? Can I read? Read é ler. Can I speak? Tá? Beleza? Ou seja, você não tá falando I want. Você tá perguntando se você pode fazer isso. Deu pra entender? O could, ele é o quê? Ele é mais educado? Não, não usem isso, tá? Não é que ele é mais educado, ele é mais polido, ele é mais formal. Então, ao invés de falar assim, eu posso, você tá falando, eu poderia. Entendeu? Você só tá realmente chegando diferente, tá? Eu poderia, ao invés de falar eu posso. E aí? Bom, aí você escolhe, porque às vezes você vai estar falando com o officer na viagem, ou com a sua professora, ou com o diretor da escola, eles falam só inglês, você precisa ter um pouquinho mais de respeito. Não que você desrespeite as outras pessoas, mas você precisa ser mais formal em algumas situações e outras não, né? Então, meçam isso. E é por isso que existe o may. O may é para falar com a rainha. Por isso que eu falei que me lembra muito Inglaterra, tá? O may, você deixa o may, você guarda o may para falar, porque o may ele tem o mesmo significado, tá? Você tá pedindo se rola, let me see. Ah, Benei, eu não sei falar o seu nome, mas let me see, pode falar? Pode, let me see. Isso aí você vai dar um tempo pra pessoa. Eu entendi. Você tá pedindo pra deixar claro. O let, desculpa, eu fiz uma confusão. É porque o let me see, deixa eu te falar uma coisa. O let me see, ele é como se fosse uma expression pronta. Então, quando eu falo let me see, eu tô tentando ganhar um tempo pra alguma coisa, assim, deixa eu ver. Entendeu? Eu não tô assim pedindo a permissão. A mensagem, então, pode estar um pouquinho trocada, tá? Então, você fala, let me see. Yes, pode, tá? Então, assim, só que o let, ele é um verbo de deixar, de dar a permissão, tá? Então, assim, você tá falando assim, deixa eu ver. Né? O can I see, ele é um pouquinho mais apropriado caso você queira pegar da mão da pessoa, botar na sua, porque somos brasileiros e olhamos com as mãos, né? Então, tipo assim, né? Então, se você falar meio que let me see, você não pediu a permissão, você tá falando assim, deixa eu ver. Saca mais ou menos essa mensagem que você tá passando. Então, cuidado com a situação que você vai usar isso, tá bom? O may. Então, o may, ele é tipo assim, o cúmulo do formal. Ele é pra falar com a rainha. Então, num caso de uma viagem, você vai falar com o officer do aeroporto, sabe? Com o may. Aqui. Opa. Deixe-me ver. Um deixe-me ver, só que um deixe-me ver o let me see, né? Um deixe-me ver, só que assim, tipo, não expressando se existe a possibilidade de eu pegar aquilo ali, entendeu? Tá? Vamos lá. O may, então, você deixa pra falar com o officer, com a sua teacher, né? Existe um exemplo de book. Gente, deixa eu só... Eu sou muito pouco ligada. Então eu preciso tomar assim, ó, mais café pra ficar mais ligada. Não, brincadeira. Eu adoro. É uma addiction, tá? Que bom. Que bom que você entendeu. Que bom. Mais dúvidas? Quem tem dúvidas, manda dúvidas. Já que a gente tá na aula de pergunta, façam perguntas, tá? Então, e o may, então, vai ser isso, né? Então, existe um exemplo clássico de todos os livros, todas as gramáticas e tal, assim, may I come in? Toda aula 1 de book, assim, may I come in? Né? Então, assim, qual é a pergunta? Vou escrever aqui pra vocês verem, né? May I? Isso aqui é uma pergunta. Começou... Lembra, pergunta começa com o helping verb, com auxiliary verb, né? Então, se eu comecei com esse... Na verdade, eu comecei aqui com o meu modal verb, né? Então, may I é pergunta, certeza, tá? Se você só falar assim, may I, você tá falando assim, posso? Aí, tipo assim, a pessoa tá olhando assim, ai, nossa, que cara gato. Aí eu falo, may I? May I see, né? Tipo, posso ver? Tá? Mas é o seguinte, então o may I, ele é o cúmulo do formal, assim. Se eu fizer um ranking, assim, o can e o could aparecem aqui, tá? Daí depois vai subindo. E o may, ele vai estar no topo da escala, entendeu?
da formalidade. Não quer dizer que os outros são mal educados, não é questão de educação. Mal educado é não falar nada. A partir do momento que você falou qualquer coisa, cara, você já tá sendo assim, ó, o orgulho da mamãe, o orgulho da teacher, entendeu? Mal educado é não falar nada, inclusive nas respostas, já vou falar isso com vocês, tá? Então o may é a mesma coisa. Então se vocês verem alguma coisa assim, uma pergunta falando may I, é porque tá pedindo assim, ó, se pode, se consegue, mas assim, com muita educação. Se vocês verem o may numa frase positiva, you may not, ele tá fazendo o papel de verbo auxiliar. Lembra? Tá junto com o not? Tá fazendo o papel de verbo auxiliar. O que ele quer dizer? Bom, ele é o verbo da permissão, de poder, de conseguir. Então, quando eu falo you may not step on the grass. Step, pisar, grass, grama. Você não pode pisar na grama, ou seja, você não tem essa permissão, tá? Aí você vai falar pro officer no aeroporto assim, may I come in? Aí o cara vai falar assim, you may not. Aí você começa a chorar, fala, cara, eu não posso entrar, por quê? O que aconteceu? Eu preciso de ajuda, traz o tradutor, tá? Mas prestem atenção, tá? O may, ele significa também, se eu posso, não sei o que lá, só que, né, bem mais formal, tá? Se alguém falar pra você may not, cara, tá te dando uma mega negação de qualquer coisa. Presta atenção, tá? Você tá, tipo, extremamente proibido, expressamente proibido de fazer alguma coisa, tá? Vamos lá, vamos continuar com a aula. E o would, agora vamos falar do would. O would, então, ele vai vir num formato de request, quando eu quero pedir alguma coisa, mas, na verdade, eu não vou perguntar. Eu vou falar uma frase positiva. Quem conhece a frase? Chuta aí, enquanto eu vou escrevendo. Aqui, ó, eu vou fazer aqui, o sujeito tá aqui, e vou continuar a frase aqui, ó. Separar os assuntos. I would like. O que é o would? O would, ele faz essa, sabe o que ele faz com os verbos? Ele dá um ia no final. Tipo, uma situação imaginária, tipo assim, nossa, eu tô morrendo de fome, eu comeria um cavalo, eu comeria um bolo inteiro, eu comeria uma pizza inteira. I would eat. Eu comeria. Então, ele pega o verbo da frente e na hora da tradução ele vai dar o ia. Então, o like é gostar. Então, eu gostaria. E aí, o que eu tô falando? Oi, eu gostaria de uma coca. Em inglês. Hi, I would like a Coke, please. Deu pra entender? Olha que simples, né? Ou seja, você já tá decidido, você já sabe, você tá expressando realmente o que você quer sem falar I want, né? Olha aqui, vamos lá, vou fazer o teatro. I want a Coke. I want. Tá? Can I have a Coke, please? Outra, voltei. I would like a Coke. Tá? Tipo assim, olha a diferença. Eu sei que o meu teatro e a minha expressão e o exagero que eu uso é engraçado e tal, mas, gente, é vida real, tá? Isso aqui em inglês é vida real, baseado em fatos reais. Então, não cometam esse erro. Aí, então, né, o que eu vou dizer pra vocês? Que eu fui lá na minha teacher, depois disso tudo, depois de pensar, raciocinar, montar uma puta aula dessa daqui pra vocês, que o quê? A gente é educado sim, teacher, a gente só não sabia disso aí, cara, é uma questão cultural, mas eu, teacher Grace, eu como teacher, que eu vou sair daqui, eu vou virar teacher, e eu vou ensinar pra todo mundo isso, que todo mundo merece saber isso. Não vão nos chamar de mal educados. Imagina, pô, gastei uma grana. Meu, uma grana. Olha o dólar, o preço que tá, gente, né? O euro, o pound. Pra você ir lá fora, pra acharem que você é mal educado, é nada, cara. Você é mal educado, meu. Né? Não é verdade? Então, poxa, não falem isso da gente, tá? Tá aqui, ó. Essa aula é mais cultural do que gramatical. Então, eu tô ensinando pra vocês aqui quais que você deve usar, tá? Aqui na minha apostila, na minha super apostila, eu coloquei tudo com exemplos para request e para offer também, tá? Então, por favor, o que eu queria? Eu anotei um negócio aqui, mas, gente, se vocês virem esse aqui, show de para conselhos, era uma coisa pra mim, tá? Eu vou arrumar. Ju, não passa a apostila logo depois que terminar essa aula, porque eu acho que eu vou ter que arrumar isso dali. Era pra mim isso. Sorry. Mas vamos lá. Então aqui, várias maneiras de você pedir alguma coisa usando o can e o could, tá? O can I have, que é um substituto fato, literal do I want,
I would like, que não é uma question, mas é um grande substituto do I want, que nem eu falei pra vocês aqui. Que nem eu fiz pra vocês aqui, o exemplo da Coke. I want a Coke. Can I have a Coke? I would like a Coke. Sabe? Ficou tipo leve, bonito, educado, fofinho, querido. Oh, meu Deus. Que turista fofinha. Que aluna querida. As pessoas vão pensar, né? E pra oferecer? Bom, assim, não que você vai sair oferecendo as coisas lá fora, né? Mas assim, as pessoas vão te oferecer. E aí, tipo assim, se alguém pergunta, would you like? Olha a diferença disso daqui. A diferença da mensagem. Se alguém perguntar pra você, quando você pede, você fala I would like. Mas quando alguém vai te oferecer, a pessoa vai fazer assim, ó. Would you? Vai mudar o sujeito, né? Sacou? Would you like? Então, would you like a Coke? Would you like to see the menu? Would you like water? Would you like an extra towel? Towel é toalha, tá? Would you like é uma oferta, é uma oferenda, tá? É uma oferta. Agora, se eu trocar... Deu pra entender que would you like é uma oferta? Você gostaria? Você gostaria? Faz o triângulo na cabeça, assim, né? Tipo, começa aqui. Você gostaria? Na hora de traduzir, tá? Agora, olha a diferença. E se eu tirar o would e colocar o do you like? Perguntei a opinião, cara. Então, tipo assim, se alguém falar assim pra você... Do you like coffee? Oh, yes, I drink coffee every day, né? Would you like a coffee? Yes, please, right now, tá? Tem diferença. Ele não tá, tipo, se alguém perguntar pra você, do you like coffee? A pessoa tá perguntando se você gosta de café. Would you like a coffee? A pessoa tá te oferecendo café, entendeu? Então, né, fica aí a mensagem. Eu vou dar amanhã, na nossa aula number 10, eu vou dar uma aula assim, ó, sensacional. E eu gostaria muito de responder dúvidas, enfim, ao vivo, né? Eu gostaria muito, muito mesmo. Então, assim, se alguém daqui quiser entrar comigo ao vivo para fazer uma pergunta, para falar qualquer coisa, gente, se vocês quiserem, por favor, né, tipo, dar uma mensagem aí pra galera, falar, enfim, qualquer coisa, quiser participar comigo, eu quero chamar alguém aqui. Quem se habilita? Posso chamar, pode ser para tirar dúvida, pode ser para bater um papo comigo, pode ser falar qualquer coisa, tá? Se alguém quiser, se alguém se habilitar, quiser mandar um direct aí pra mim, manda aqui. Amanhã eu te chamo, você entra comigo na live. Pode ser? Sejam queridos. Bom, aqui vocês vão encontrar tudo que precisam, né? E por último, antes de eu sair dessa live aqui, fechar ela com aquela chave de ouro, assim, com aquele, né? Ainda falando de uma questão cultural, uma questão de educação, né? Então, somos vistos como... Éramos vistos como mal educados, que a Teacher Grace, eu vou passar essa palavra aí pra todo mundo, né? Então, éramos vistos como mal educados, né? Por quê? Porque a gente não sabia isso e tal. Beleza. E acontece que, mesmo depois que eu fizer um pedido, mesmo depois que eu fizer ou que eu receber uma offer, eu preciso responder. E existem maneiras de responder. Então, presta atenção nisso daqui. Existem maneiras de responder, tá? Só você fazer assim, não é legal. Só você falar assim, monólogo, né? Não. Yes. No. Piorou, tá? Não tem, por quê? Eu vou te ensinar aqui como você pode responder. Alguém daqui assiste Peppa? Quem gosta de assistir Peppa? Tem uma criança que assiste Peppa aí? Bom, a Peppa é uma porquinha, um desenho e tal, não sei o que lá. Eu acho ela fofíssima demais. Eu assistia muito quando eu morava lá, porque pra mim era muito fácil copiar a Dona Pepinha falando e... pra eu falar igual, né, gente? Porque eu precisava internalizar na minha vida. Como é que eu vou internalizar, né? Vou assistir Peppa e vou copiar a Dona Peppa, tá? Seguinte, toda vez que alguém te pergunta alguma coisa, né? Would you like? Would you like, tá? Eu tô falando would you like, a pessoa tá te oferecendo. Would you like the menu? O menu? Você vai responder como
Yes, please. É assim, gente. Yes, please. E se a pergunta, se a pessoa, por exemplo, vamos voltar no do coffee, é um exemplo melhor. Would you like coffee? A pessoa está te oferecendo, ela fez a pergunta com would. Would you like a coffee? Aí você fala yes, please. Se você quer. Só falar yes, né? Tipo, eu sei que a pessoa te ofereceu, mas não custa falar um por favor depois. Yes, please, tá? É super comum. Yes, tanto que isso é tão comum que hoje em dia qualquer pessoa em qualquer lugar aqui do Brasil que me faz uma pergunta, eu respondo exatamente assim, ó, yes, please. Se é uma pergunta se eu quero alguma coisa, eu falo yes, please na cara dura. Eu nunca perdi essa mania, tá? Então, yes, please. Agora, você não quer, você vai refuse, você vai negar esse pedido, você vai recusar, você vai falar como no thanks, tá? Yes, please, no thanks, em caso de perguntas de alguém te oferecendo alguma coisa. Por que só nesse caso? Porque se a pessoa te perguntar, do you like coffee, e você não gosta, você vai falar o quê? No, I don't. Não, eu não gosto, tá? Do you like coffee? Oh, yes, I do. Sim, eu gosto, tá? Então, você repetindo o auxiliar na resposta, você tá automaticamente, quase repetindo a pergunta inteira, assim, todo o assunto da pergunta, só que sem ter que falar as mesmas palavras. Gutenberg pergunta, good afternoon, teacher, poderia fazer uma aula sobre pronúncia? Ai, posso! Inclusive, eu tenho, nos primórdios desse Insta, eu tenho vídeos já sobre isso, mas eu vou fazer essa aula sim, pode ter certeza, tá? Eu vou fazer essa aula, vou postar e vou... Eu posso fazer no IGTV, mas enfim, anotado. Thank you very much, tá? Vou fazer sim. Então, o would you like seria para oferta e você vai responder se quer ou não quer. Como yes, please, no thanks. Do you like é pergunta de opinião, é se sim ou se não, entendeu? Do you like coffee? Yes, I do. Do you like coffee? No, I don't. Entendeu a diferença? Ai, teacher, como é que eu vou saber? Gente, foco na mensagem. Se a pergunta começou com would é uma coisa, se a pergunta começou com do é outra, entendeu? Porque todas elas vão começar com algum verbinho, tá? Quando a resposta é yes or no. Enfim, tá? Então, yes, please, no thanks, no thank you, ou no, I'm sorry. Por exemplo, você tá usando seu celular. Deve uma pessoa assim, can I use your phone? Aí você fala, no, I'm sorry. Ai, desculpa, não, né, queridinho? O celular a gente não empresta assim em viagem, né? Então, assim, no, I'm sorry. Tá? Não vamos ser assim, não! Não faz isso, tá? Então, formas de recusar alguma coisa ou de dizer que não, tá? Outra, essa eu adoro, 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 adoro. Aí imagina você lá na imigração, a pessoa fala assim, passport, please. A pessoa tá pedindo então, o quê? Seu passport, né? Aí você pega e faz assim, ó. Pega o seu passport. Tickets, please. Aí você pega o seu ticket. Aí a pessoa pede sei lá o quê. Aí você... Sabe, tipo, cara, responde, fala alguma coisa. Você não é mudo, né? O que você vai falar? Você fala assim, ó, eu coloquei 3 tipos de respostas que são bem naturais, assim, sabe? No Brasil, assim, você não fala assim, toma, tá aqui, pega, tá? Meu pai fala assim, ó, tá aqui, ó, né? Em inglês você fala como? Here you go. Here you are. There you go. Tá? Here it is. Tem várias formas de falar, ou tá aqui, toma, pega, né? E eu coloquei aqui na apostila. Então, você tem que pegar essa apostila, porque essa apostila aqui tá demais. Você tem que dar essa apostila de presente, você tem que embrulhar, assim, falar boa viagem. E assim, ó, dar essa apostila assim, ó, com um lacinho e dar pra pessoa assim, ó, boa viagem, tá? Have a nice trip. Porque logo isso tudo aqui vai passar. This too shall pass, tá? Então, vai acabar e vai todo mundo voltar a viajar. E, ó, o que você fez nesse tempo que você poderia estar aprendendo inglês e não tá? Pense bem, agora é a hora, tá? Amanhã eu vou voltar aqui com a nossa última aula oficial, mas eu ainda vou dar essa aula do THI que o Gutenberg pediu, porque é uma aula sensacional, é uma aula que a gente precisa, tá? Mas vai ser uma aula rapidinha. E o que eu gostaria de falar para vocês? Amanhã, na nossa última aula, estejam todos presentes. A hora que vocês chegarem aqui, meio-dia, já vai passando, porque amanhã eu vou fazer uma coisa aqui que é assim, ó, sensacional.
Juro. E é pra vocês, não é pra mim, é pra vocês. Teacher, você poderia criar um grupo no Telegram? Karen, eu tô pensando nisso, sabia? Eu tô realmente pensando nisso, eu vou me organizar pra fazer isso, tá? Eu já tenho uma lista de transmissão hoje em dia que funciona, mas não dá mais pra ninguém entrar nessa lista. Eu já cancelei, só quem entrou já entrou. Mas eu tô pensando em realmente fazer um grupo de Telegram. É uma boa ideia, Karen. Thank you very much, tá? Eu vou pensar nisso tudo e fiquem ligados, porque assim, a forma de eu me comunicar com vocês ou é por e-mail ou é por aqui, tá? Então, se você me der seu e-mail, você vai saber tudo o que tá acontecendo. Aonde você pode me dar seu e-mail? Pra entrar no grupo do Instagram. Do WhatsApp, tá? Clica no link dessa bio, aí você entra, né? E you are wonderful. You are. I am, I know, but you are, tá? You also are wonderful, tá? Obrigada, gente, por ficar aqui comigo, tá? Então, aqui estão as respostas educadas, tá? Então, assim, mal educado é não falar nada. Escolhe um pra falar. Só não fala monólogo, yes, no. Yes, please, no, thank you, or no, I'm sorry. Ou então, would you like a Coke? Oh, yes, I would like, tá? Responde igual também, eu gostaria, tá bom? Guys, essa foi a aula de hoje. Amei essa aula, foi demais. Obrigada pela interação de vocês. Hoje, reta final. Quem quiser essa apostila, tem que entrar no grupo para pegar. A apostila, ela vai ser dada no grupo, agora vai dar 1h da tarde. Eu vou só arrumar aquele detalhezinho que eu fiz ali na apostila, que não precisava estar lá. E eu já vou passar pro grupo, tá bom? Então, quem quiser, vai lá no grupo, pega lá. E quem quiser rever essa aula e ver todas as outras, inclusive as que eu perdi, porque eu vou regravar tudo, vai estar numa playlist. Eu vou fazer uma playlist, mas assim, não é pra todo mundo. É só pra quem realmente tá interessado, tá comigo, tá no grupo, tá no meu e-mail, entendeu? Não vou deixar aberto aqui não, tá? Então, se você quer rever todas as outras aulas, como eu disse, em 9 aulas eu dei muito mais conteúdo do que, olha, 1 ano e meio de cursinho, tá bom? Sou a Teacher Grace, I am Teacher Grace, tô very happy que você tá aqui comigo, obrigada por ter ficado aqui até o final, por ter repassado a live, por me mandar recado, por falar comigo pelo WhatsApp, pelo direct, tá? Entra lá no grupo, pega as apostilas e I see you tomorrow, tá? We meet here nesse mesmo bate-local, bate-canal, bate-time, bate tudo, ok? Guys, bye bye, thank you very much for being here, bye bye.